A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. A Esperança. Livro 3. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 3. Os olhos de Buttercup refletem a tênue luminosidade da luz de segurança em cima da porta, enquanto ele, encaixado confortavelmente no braço de Prim, está de volta à sua velha função, protegê-la à noite. Ela se aconchega contra minha mãe. Adormecidas, ambas têm a mesma aparência que tinham na manhã da colheita que me levou à minha primeira participação nos Jogos Vorazes. Tenho uma cama só para mim porque estou me recuperando e porque ninguém consegue dormir comigo de um jeito ou de outro com tantos pesadelos que fazem com que eu me debata o tempo todo. Depois de me mexer e de mudar de posição por horas, finalmente aceito que essa noite será de vigília. Sob os olhos atentos de Buttercup, ando nas pontinhas dos pés pelo piso frio de ladrilho até o vestíbulo. A gaveta do meio contém minhas roupas enviadas pelo governo. Todo mundo usa as mesmas calças e camisas na cor cinza, a camisa enfiada na cintura. Debaixo das roupas, guardo os poucos itens que levava comigo quando fui tirada da arena. Meu broche com o tordo. O presente de Pita, um medalhão dourado que abre e fecha com fotos de minha mãe, de Prim e de Gale dentro. Um paraquedas prateado que prende uma cavilha para tirar seiva de árvore e a pérola que Pita me deu algumas horas antes de eu explodir o campo de força. O Distrito 13 confiscou meu tubo de unguento para ser usado no hospital e o meu arco porque somente guardas têm permissão para portar armas. Ele foi guardado no depósito de armas junto com as flechas. Tateio em busca do paraquedas e deslizo os dedos no interior da gaveta até que eles tocam a pérola. Eu me recosto na cama com as pernas cruzadas e começo a esfregar a superfície lisa e iridescente da pérola de um lado para o outro em meus lábios. Por alguma razão, o contato é tranquilizador. Um beijo frio de quem me deu o presente. Katniss? Sussurra Prim. Ela está acordada, olhando para mim em meio à escuridão. Algum problema? Nada. Só tive um sonho ruim. Vai dormir. É automático fazer um escudo para não deixar que as coisas ruins cheguem aos ouvidos de minha mãe e Prim. Com cuidado para não despertar minha mãe, Prim sai da cama, pega Buttercup e senta-se ao meu lado. Ela toca a mão que estava segurando a pérola. Você está gelada. Ela pega um cobertor extra ao pé da cama, coloca-o sobre nós três e me envolve não só em seu calor, como também no calor do pelo de Buttercup. Você pode me contar, sabe? Sou boa em guardar segredos. Até mesmo da mamãe. Ela não existe mais. A menininha com as fraldas da camisa para fora como se fosse o rabo de um pato. A menina que precisava de ajuda para alcançar os pratos e que implorava para ver os bolos confeitados na vitrine da padaria. O tempo e a tragédia forçaram-na a crescer rapidamente. Pelo menos é o que penso. E se transformar numa jovem que dá pontos em ferimentos e sabe que nossa mãe tem uma ótima audição. Amanhã de manhã vou concordar em ser o tordo, digo a ela. Porque você quer? Ou porque você se sente forçada a fazer isso? Pergunta ela. Eu rio um pouco. As duas coisas, acho. Não, eu quero sim. Eu preciso, se isso ajudar os rebeldes a derrotar Snow. Aperto a pérola com mais força na mão. Só que... Pita. Tenho medo de que a nossa vitória possa fazer com que os rebeldes o executem como traidor.
Prim pondera. Katniss, acho que você não está entendendo o quanto você é importante para a causa. Pessoas importantes normalmente têm o que desejam. Se você quiser manter Peeta a salvo dos rebeldes, você vai conseguir. Acho que sou importante. Eles passaram por muitos apuros para me resgatar. Eles me levaram para o 12. Você quer dizer que eu poderia exigir que dessem imunidade a Peeta e eles teriam de concordar com isso? Acho que você poderia exigir praticamente qualquer coisa e eles teriam de concordar. Prim franze a testa. Só que, como ter certeza de que vão cumprir a promessa? Eu me lembro de todas as mentiras que Haymitch contou para Peeta e para mim, com o objetivo de nos convencer a fazer o que ele queria. O que poderia impedir os rebeldes de renegar o acordo? Uma promessa verbal feita a portas fechadas, até mesmo um documento escrito. Tudo isso poderia evaporar facilmente depois da guerra. A existência e a validade deles poderia ser negada. Nenhuma testemunha no comando teria algum valor. Na realidade, provavelmente seriam eles próprios os responsáveis por assinar o pedido de execução de Peeta. Vou precisar de uma rede bem mais ampla de testemunhas. Vou precisar de todos que conseguir obter. A coisa vai ter que ser pública, digo. Buttercup balança o rabo num gesto que interpreto como aquiescência. Vou mandar Coin anunciar a minha decisão na frente de toda a população do 13. Prim sorri. Ah, isso é uma boa. Não é nenhuma garantia, mas assim vai ser bem mais difícil para eles não cumprir a promessa. Sinto o tipo de alívio que se segue a uma solução real. Eu devia acordar você com mais frequência, Patinho. Eu adoraria, diz Prim. Ela me dá um beijo. Tenta dormir agora, certo? E é o que faço. De manhã, vejo que 7 horas, café da manhã, é diretamente seguido de 7:30, comando. O que é bom, já que vai ser uma oportunidade para começar a mexer os pauzinhos. Na sala de refeições, coloco a programação diária que inclui uma espécie de número de identificação, na frente de um sensor. Assim que deslizo a bandeja ao longo da prateleira de metal diante da comida, vejo que o café da manhã é a dieta confiável de sempre. Uma tigela de cereais quente, uma xícara de leite e uma pequena porção de frutas ou legumes. Hoje, purê de nabo. Tudo isso vem das fazendas subterrâneas do 13. Eu me sento à mesa designada para a família Everdeen e para a família Hawthorne, e alguns outros refugiados e boto a comida para dentro com muita vontade de repetir. Mas não existe isso aqui. Nutrição para eles é quase uma ciência. Você sai com calorias suficientes para se manter até a próxima refeição. Nem mais, nem menos. O tamanho da porção é baseado em sua idade, altura, tipo físico, estado de saúde e quantidade de trabalho físico requerido para realizar sua programação diária. As pessoas do 12 já estão recebendo porções ligeiramente maiores do que os nativos do 13, num esforço para que o peso delas aumente. Imagino que soldados esqueléticos se cansem muito rapidamente. Mas está funcionando. Em apenas um mês, estamos começando a ficar com um aspecto mais saudável, especialmente as crianças. Gale põe a bandeja ao meu lado e tento não ficar olhando para seu purê de nabo de maneira excessivamente patética, porque realmente quero comer mais, e ele é rápido demais para me passar sua comida. Embora volte a minha atenção para o guardanapo muito bem dobrado, uma colherada de nabo é depositada na minha tigela. Você precisa parar com isso, digo. Mas como já estou engolindo a papa, minhas palavras não soam muito convincentes. Falo sério. De repente, isso é até proibido ou sei lá o quê. Eles têm regras bastante rígidas com relação à comida. Por exemplo, se você não termina de comer e resolve guardar para depois, não vai poder sair da sala de jantar com a comida. Aparentemente, nos primeiros dias, houve incidentes com pessoas tentando estocar comida. Para algumas pessoas, como Gale e eu, que fomos encarregados do suprimento alimentar de nossas famílias por anos e anos, é difícil aceitar. Sabemos como é sentir fome, mas não como ouvir o que outros têm a nos dizer sobre o que devemos fazer com as provisões de que dispomos.
Em alguns aspectos, o Distrito 13 é ainda mais controlador do que a capital. O que eles podem fazer? Eles já tiraram o meu comanipulso? Diz Gale. Enquanto raspa minha tigela, tenho uma inspiração. Ei, de repente essa podia ser uma das minhas condições para eu ser o tordo. Eu poder dar mais nabo para você? Diz ele. Não, nós podermos caçar. Isso atrai a atenção dele. A gente teria que dar tudo para a cozinha, mas mesmo assim, a gente podia... Eu não preciso terminar porque ele sabe. Íamos poder ficar na superfície, na floresta. Nós íamos poder voltar a ser nós mesmos. Faz isso, diz Gale. A hora é essa. Você podia pedir à lua e eles arranjariam um jeito de consegui-la para você. Ele não sabe que já estou pedindo à lua ao exigir que eles poupem a vida de Pita. Antes que eu possa decidir contar ou não para ele, uma campainha sinaliza o fim do horário de refeição. Só pensar em ter que encarar Coen sozinha já me deixa nervosa. Qual é a sua programação para hoje? Pergunto. Gale olha para o braço. Aula de história nuclear, onde, pelo visto, sua ausência tem sido notada. Preciso aparecer no comando. Vem comigo? Pergunto. Tudo bem. Mas pode ser que eles me expulsem depois do que ocorreu ontem. Assim que nos livramos das bandejas, ele diz: Quer saber? Acho que você também devia colocar o Buttercup na sua lista de exigências. Acho que a ideia de bichinhos de estimação sem utilidade não é muito comum por aqui. Eles vão arranjar uma função para ele. Vão tatuar as tarefas na pata dele todos os dias, digo. Mas tomo uma nota mental para incluí-lo por conta de Prim. Quando chegamos ao comando, Coen, Plutarch e todas as outras pessoas já estão reunidas. A visão de Gale faz sobrancelhas se erguerem, mas ninguém o expulsa. Minhas anotações mentais estão ficando confusas demais, de modo que peço de imediato um pedaço de papel e um lápis. Meu aparente interesse nos procedimentos, a primeira vez que isso acontece desde que cheguei aqui, os deixa surpresos. Diversos olhares são trocados. Provavelmente eles tinham preparado alguma espécie de discurso extra especial para mim. Mas em vez disso, Coen me entrega pessoalmente o material e todo mundo espera em silêncio enquanto me sento à mesa e começo a rabiscar a minha lista. Buttercup, caçadas, a imunidade de Pita, anunciada em público. É isso. Provavelmente essa é a minha única chance de barganhar. Pense, o que mais você quer? Eu o sinto, em pé ao meu lado. Gale, acrescento à lista. Acho que não consigo fazer isto sem ele. A dor de cabeça está vindo e meus pensamentos começam a ficar emaranhados. Fecho os olhos e começo a recitar silenciosamente. Meu nome é Katniss Everdeen, tenho 17 anos, meu lar é o Distrito 12. Eu participei dos Jogos Vorazes. Eu escapei. A capital me odeia. Pita foi levado prisioneiro. Ele está vivo. Ele é um traidor, mas está vivo. Eu preciso mantê-lo vivo. A lista ainda parece pequena demais. Eu devia tentar pensar em algo maior, além de nossa situação atual em que tem uma importância crucial. No futuro, pode ser que eu não tenha mais nenhum valor. Será que não devia estar pedindo mais? Para minha família, para o restante do meu povo. Minha pele coça com as cinzas dos mortos. Sinto o impacto doentio do crânio contra o meu sapato. O cheiro de sangue e de rosas pinica ao meu nariz. O lápis se move ao longo da página por conta própria. Abro os meus olhos e vejo as letras trêmulas. Eu mato Snow. Se ele for capturado, quero o privilégio. Plutarch tosse discretamente. Já terminou? Levanto os olhos e reparo no relógio. Estou sentada ali há 20 minutos. Finnick não é o único com problemas de atenção. Já, respondo. Minha voz soa áspera, de modo que eu limpo a garganta. Já terminei, sim. Este aqui é o acordo. Vou ser o tordo de vocês. Dou a eles tempo para suspirar de alívio, congratularem-se entre si, dar tapinhas nas costas uns dos outros. Coen permanece tão impassiva como sempre, observando-me, nem um pouco impressionada. Mas tenho algumas condições. Aliso a lista e começo. Minha família fica com nosso gato. A menor das minhas solicitações desencadeia uma discussão. Os rebeldes da capital sequer veem isso como um problema. É claro que posso ficar com o meu bichinho de estimação.
enquanto que aqueles do 13 revelam quais dificuldades extremas isso apresenta. Finalmente fica decidido que nos mudaremos para o nível superior, que possui o luxo de uma janela de 20 centímetros acima da superfície. Buttercup pode ir e vir para cuidar de suas necessidades. Ele deverá se alimentar por conta própria. Se perder o toque de recolher, vai ficar do lado de fora. Se causar algum problema de segurança, vai ser executado imediatamente. Parece razoável. Não muito diferente de como ele tem vivido desde que saímos do 12, exceto pela execução. Caso ele fique magro demais, posso jogar algumas entranhas para ele, se a minha solicitação seguinte for acatada. Eu quero caçar. Com Gale. Na floresta. Digo, isso deixa todo mundo imóvel. Nós não vamos muito longe. Vamos usar os nossos arcos. Vocês vão poder ter mais carne para a cozinha, acrescenta Gale. Eu me apresso antes que eles possam dizer não. É que eu não consigo respirar trancada aqui como uma... Eu ficaria saudável mais rápido se pudesse caçar. Plutarch começa a explicar os inconvenientes, os perigos, a segurança extra, o risco de ferimentos. Mas Coin o corta. Não, deixa eles irem. Dê-lhes 2 horas por dia, deduzidas do tempo de treinamento. Um raio de 500 metros, com unidades de comunicação e tornozeleiras de rastreamento. Qual é o próximo pedido? Faço uma varredura em minha lista. Gale, vou precisar que ele fique comigo para fazer isso. Fique com você como? Fora do alcance das câmeras? Ao seu lado o tempo todo? Você quer que ele seja apresentado como seu novo amante? Pergunta Coin. Ela não disse isso com nenhuma malícia particular. Muito pelo contrário, suas palavras são bastante diretas, mas minha boca se escancara de choque. O quê? Acho que devemos dar prosseguimento ao romance em curso. Um afastamento rápido de Pita poderia fazer com que a audiência perdesse a simpatia por ela, diz Plutarch. Principalmente tendo em vista que pensam que ela está esperando um filho dele. Concordo. Então, diante das câmeras, Gale pode ser simplesmente retratado como um companheiro rebelde. Tudo bem assim? Diz Coin. Eu apenas olho para ela. Ela repete a si mesma impacientemente. Para Gale. Isso é suficiente? Sempre vamos ter a possibilidade de dizer que ele é seu primo, lembra Fúvia. Nós não somos primos. Gale e eu falamos ao mesmo tempo. Certo. Mas seria melhor continuarmos com essa ideia só para manter as aparências diante das câmeras. Diz Plutarch. Longe das câmeras, ele é todo seu. Mais alguma coisa? Fico nervosa pelo rumo que essa conversa está tomando. A insinuação de que eu poderia me livrar tão facilmente de Pita, de eu estar apaixonada por Gale, de que a coisa toda não passou de uma encenação. Minhas bochechas começam a queimar. A mera noção de que estou dedicando qualquer pensamento a quem eu quero que seja apresentado como meu amante, dadas as nossas circunstâncias atuais, é humilhante. Deixo a minha raiva me impelir em direção à exigência mais grandiosa. Quando a guerra terminar, se vencermos, Pita será perdoado. Silêncio sepulcral. Sinto o corpo de Gale tenso. Imagino que deveria ter lhe contado antes, mas não tinha certeza de como ele reagiria. Não quando a coisa envolvia Pita. Nenhuma forma de punição será infligida. Continuo. Um novo pensamento me ocorre. O mesmo serve para os outros tributos capturados, Joanna e Enobaria. Francamente, não dou a mínima para Enobaria, aquela psicopata do Distrito 2. Na realidade, nem gosto dela, mas me parece errado deixá-la fora disso. Não, diz Coin, secamente. Veja bem, rebato. Eles não têm culpa por terem sido abandonados por vocês na arena. Quem pode saber o que a capital está fazendo com eles? Eles serão julgados com outros criminosos de guerra e tratados da maneira como o tribunal achar adequado. Eles vão receber imunidade. Percebo que estou levantando da cadeira, minha voz cheia e ressonante. Você vai prometer isso pessoalmente na frente de toda a população do Distrito 13 e do que restou do 12, logo, hoje, e vai ser gravado para as futuras gerações.
Você e seu governo vão garantir a segurança deles, ou então pode começar a procurar outro tordo. Minhas palavras pairam no ar por um longo momento. É ela mesmo. Eu ouço Fúvia sibilar para Plutarque. Bem ali, com a roupa, um tiroteio como pano de fundo e um pouquinho de fumaça. Sim, é isso que queremos, diz Plutarque entre os dentes. Tenho vontade de lançar um olhar de fúria para eles, mas sinto que seria um erro deixar de prestar atenção em Coin. Posso vê-la calculando o custo de meu ultimato, sopesando-o contra o meu possível valor. O que diz, presidenta? Pergunta Plutarque. A senhora poderia emitir um perdão oficial, dadas as circunstâncias? O garoto... ele é inclusive menor de idade. Tudo bem, diz Coin finalmente. Mas é melhor você desempenhar bem a sua função. Eu vou desempenhar depois que a senhora fizer o pronunciamento. Digo. Convoque uma Assembleia de Segurança Nacional durante a meditação hoje, ordena ela. Vou dar o pronunciamento nesse momento. Mais alguma coisa na sua lista, Katniss? O papel está amassado em minha mão. Eu o desamasso na mesa e leio as letras tremidas. Só mais uma coisinha. Eu mato Snow. Pela primeira vez, vejo um indício de sorriso nos lábios da presidenta. Quando o momento chegar, você será uma das convocadas. Talvez ela esteja certa. Eu certamente não sou a única pessoa que deseja a morte de Snow. E não acho que ela seja do tipo que deixa o trabalho pela metade. Justo, digo. Os olhos de Coin fixaram-se em seu braço, no relógio. Ela também tem uma programação a seguir. Então vou deixá-la em suas mãos, Plutarque. Ela sai da sala seguida por sua equipe, deixando apenas Plutarque, Fúvia, Gale e eu mesma. Excelente, excelente. Plutarque desaba em seu assento, os cotovelos em cima da mesa, esfregando os olhos. Sabe do que eu sinto falta? Mais do que de qualquer coisa. Café. Pergunto para você. Seria assim tão impensável ter alguma coisa para ajudar a gente a engolir aqueles nabos e aquela gororoba de cereais? A gente não pensou que as coisas aqui fossem assim tão rígidas, explica Fúvia enquanto massageia os ombros de Plutarque. Não nos altos escalões. Ou pelo menos podia haver a opção de um esqueminha paralelo, diz Plutarque. Enfim, até o 12 tinha um mercado clandestino, certo? É isso aí, o prego, diz Gale. É onde a gente fazia nossas vendas. Pois é, está vendo? E olha só como vocês dois são éticos. Virtualmente incorruptíveis. Plutarque suspira. Ah, bom. Guerras não duram para sempre. Então estou feliz por ter vocês na equipe. Ele estende a mão para o lado onde Fúvia já está colocando um caderno de desenho grande, de capa de couro. No geral, você sabe o que estamos lhe pedindo, Katniss. Estou ciente de que você tem sentimentos contraditórios quanto a participar. Espero que isso aqui ajude. Plutarque desliza o caderno de desenho na minha direção. Por um instante, olho para ele desconfiada. Então a curiosidade me vence. Abro a capa e encontro um desenho de mim, de queixo erguido e poderosa, num uniforme preto. Somente uma pessoa poderia ter desenhado o traje. À primeira vista, totalmente utilitário. Mas examinando calmamente, uma obra de arte. A linha do capacete, a curva do peitoral, o ligeiro enchimento das mangas que permite que as dobras brancas sob os braços fiquem aparentes. Nas mãos dele, eu sou, novamente, um tordo. Sina, sussurro. Exato. Ele me fez prometer que não lhe mostraria esse livro até que você decidisse por conta própria ser o tordo. Pode acreditar. Fiquei bastante tentado, diz Plutarque. Vamos lá. Folheio. Viro as páginas lentamente vendo cada detalhe do uniforme. As camadas da armadura cuidadosamente cortadas, as armas escondidas nas botas e no cinto, o reforço especial em cima do coração.
Na última página, embaixo de um esboço de meu broche com o tordo, Sina escreveu: "Ainda estou apostando em você." Quando foi que ele... Minha voz falha. Vamos ver. Bom, depois do anúncio do massacre quaternário, algumas semanas antes dos jogos, talvez? Não são somente esboços, nós temos seus uniformes. Ah, e BT deixou uma coisa realmente especial esperando por você lá no arsenal. Não vou estragar a surpresa dando dicas, diz Plutarch. Você vai ser a rebelde mais bem vestida da história, diz Gale com um sorriso. De repente percebo que ele estava me escondendo isso. Como Sina, ele sempre quis que eu tomasse essa decisão. Nosso plano é lançar um assalto televisivo, diz Plutarch. Fazer uma série do que chamamos de ponto prop, a abreviação de pontos de propaganda, com você e transmiti-los para toda a população de Panem. Como? A capital tem um controle total das transmissões? Diz Gale. Mas nós temos BT. Mais ou menos 10 anos atrás, ele praticamente redesenhou a rede subterrânea que transmite toda a programação. Ele acha que existe uma chance razoável de conseguirmos. É claro que vamos precisar de algo para transmitir. Assim, Katniss, o estúdio precisa que você dê o ar da sua graça. Plutarch vira-se para sua assistente, Fúvia. Plutarch e eu temos conversado sobre como conseguir isso. Achamos que talvez seja melhor construir você, nossa líder rebelde, do exterior para o interior. É o seguinte, vamos arranjar o visual de tordo mais estonteante do mundo e depois trabalhar a sua personalidade até que você mereça vesti-lo. Diz ela, animadamente. Vocês já têm o uniforme dela, diz Gale. Verdade, mas ela está ferida e ensanguentada? Está brilhando com a chama da rebelião? O quanto podemos deixá-la com o corpo cinza de fuligem sem que isso choque as pessoas? De qualquer modo, ela precisa ser alguma coisa. Enfim, isso aqui. Fúvia se aproxima rapidamente de mim, enquadrando o meu rosto com as mãos. Obviamente não vai servir. Jogo a cabeça para trás por puro reflexo, mas ela já está ocupada juntando suas coisas. Então, tendo isso em mente, nós temos mais uma surpresinha para você. Vem, vem! Fúvia acena para nós, e Gale e eu a seguimos com Plutarch até o corredor. Tão bem intencionados e ao mesmo tempo tão ofensivos, sussurra Gale em meu ouvido. Bem-vindo à capital, retruco, mas as palavras de Fúvia não fazem nenhum efeito em mim. Aperto bem o caderno de desenho nos braços e me concedo uma sensação de esperança. Isso deve ser a decisão correta, se Sina assim desejava. Entramos num elevador, e Plutarch verifica suas anotações. Vamos ver, compartimento 3908. Ele aperta um botão onde está marcado 39, mas nada acontece. Você vai precisar usar a chave, diz Fúvia. Plutarch puxa debaixo de sua camisa uma chave presa a um fino cadeado e a insere numa fechadura em que eu não havia reparado antes. As portas se fecham. Ah, pronto. O elevador desce 10, 20, mais de 30 níveis mais abaixo do que eu jamais teria imaginado que o Distrito 13 iria. Ele se abre para um amplo corredor branco com portas vermelhas alinhadas que parecem até decorativas em comparação às cinzentas dos andares de cima. Cada uma tem um número muito nítido. 3901, 3902, 3903. Assim que saltamos do elevador, observo-o se fechar e uma grade deslizar sobre suas portas. Quando me viro, um guarda se materializou de uma das salas na extremidade do corredor. A passagem se fecha silenciosamente atrás dele enquanto ele marcha na nossa direção. Plutarch vai ao seu encontro, erguendo a mão em saudação. E nós seguimos atrás dele. Algo parece estar muito errado aqui embaixo. É mais do que o elevador com segurança reforçada ou a claustrofobia de estar tão fundo no subterrâneo ou o cheiro cáustico de antisséptico. Uma olhada para o rosto de Gale e já posso adivinhar que ele está com a mesma impressão que eu. Bom dia, estamos procurando... Começa Plutarch. Os senhores estão no andar errado, diz o guarda abruptamente. É mesmo? Plutarch olha de novo para suas anotações. Eu tenho 3908 escrito bem aqui. Será que não dá para você dar uma ligada lá para cima e...
Sinto muito, mas sou obrigado a pedir que se retirem imediatamente. Discrepâncias nas tarefas devem ser encaminhadas ao escritório central, diz o guarda. Está bem na nossa frente, compartimento 3908, apenas a alguns passos de distância. A porta, na verdade, todas as portas, parece incompleta, sem maçanetas. Elas devem se abrir apenas com as dobradiças, como aquela por onde saiu o guarda. Onde fica isso mesmo? Pergunta Fúvia. A senhora vai achar o escritório central no nível 7, diz o guarda, estendendo os braços para nos conduzir até o elevador. Do outro lado da porta do 3908 escapa um som, apenas um leve ganido. Como algo que um cachorro acovardado pudesse fazer para não ser atacado, só que humano demais e bem familiar. Meus olhos encontram os de Gale por um momento, mas é um tempo suficientemente longo para duas pessoas que trabalham juntas como nós dois. Deixo o caderno de desenho de sina cair aos pés do guarda com um estrondo. Um segundo depois de ele se abaixar para pegá-lo, Gale também se abaixa, batendo intencionalmente a cabeça na dele. Desculpa, diz com um sorriso leve, pegando os braços do guarda como se estivesse tentando se equilibrar e levando-o ligeiramente para longe de mim. Essa é a minha chance. Passo como um raio ao redor do guarda distraído, abro a porta onde está escrito 3908 e os encontro. Seminus, cheios de hematomas e acorrentados à parede. Os membros da minha equipe de preparação. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.